Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Aqui é o pastor Renato Lopes. Muito obrigado por estar mais uma vez conectado aqui no meu canal, tá certo? Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho abaixo aqui vermelho, inscrever-se, deixa o teu gostei e também ativa o sininho, porque isso vai nos ajudar muito a levar a palavra de Deus para a maior quantidade de pessoas possível, tudo bem? Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Desde já eu já quero agradecer a vocês que sempre nos acompanham, né? Estão aqui na internet, no YouTube, no Instagram e também agora no programa de rádio da Primeira Igreja Batista de Jardim Maranguape, né? Programa apresentado pelo pastor Renato. Muito obrigado. Se você ainda não conhece o nosso programa de rádio, clica aqui em cima no card que vai ter aí o programa Palavras de Vida e você vai poder ouvir esse programa através da internet ou através do sinal da FM e vai poder também participar de mais esse projeto aí junto com a gente, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Como vencer uma batalha espiritual? Batalha espiritual existe? É verdadeiro? E aí, o que é que você acha? Você não acredita em anjos, não acredita em demônios, não acredita nada disso? Deixa eu te dizer, a palavra de Deus nos diz que nós vivemos uma grande luta. O apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos contra uma luta tremenda, que não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas essa luta é contra os principados e potestades. Ou seja, ele está dizendo que nós lutamos contra o diabo, lutamos contra as forças das trevas, tá certo? Então, nós vivemos sim numa grande batalha espiritual. E essa batalha, ela todos os dias acontece. Mas pastor, por que nós estamos sempre nessa batalha espiritual? Porque nós vivemos num plano terreno, somos criaturas terrenas, Deus nos criou, né? Porém, nós também somos criaturas espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito, para os dicotomistas, né? E para os tricotomistas, corpo, alma e espírito. A questão é, nós temos uma parte material, que é o nosso corpo físico, mas nós também somos compostos por uma parte imaterial, que é a parte espiritual. Por isso que nós também somos seres espirituais. Então, nós vivemos dentro também dessa atmosfera espiritual. E há uma grande guerra. Satanás, ele faz de tudo para levar a maior quantidade de almas possíveis para o inferno. Como, pastor? Através da mentira, das falsas doutrinas, do engano, através de todo o tipo de armadilhas que ele faz, através dos vícios, através da maldade, enfim, inúmeras e inúmeras situações que ele faz para levar as pessoas para o tormento eterno. Afinal, ele sabe que já está condenado, então ele não quer ir para lá sozinho. Por isso que é muito importante todo cristão ter ciência que ele está vivendo a sua vida todos os dias dentro de uma poderosa batalha espiritual. Mas pastor, afinal, como fazer para vencer essa batalha espiritual? Olha, primeira coisa acima de tudo eu colocaria aqui nos revestir da presença de Deus. Nós precisamos estar revestidos da presença de Deus para vencer toda e qualquer batalha espiritual. E esse revestimento de poder do Espírito Santo vem através da nossa busca, não é? Vem através de nós estarmos sempre buscando a presença do Espírito Santo. Isso vem através de alguns pontos. Primeiro ponto que nós devemos fazer para vencer, estar de pé diante de uma batalha espiritual. Primeiro ponto é você ter uma vida de oração. Nunca se esqueça de orar. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai
para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras do Senhor Jesus, tá certo? Então, primeira coisa que eu queria dizer para você, tenha uma vida de oração. Segunda coisa, além de ter uma vida de oração, segundo ponto, se alimente com a palavra de Deus. Tenha uma vida devocional de leitura da palavra de Deus. Todos os dias você precisa ler a Bíblia. O Senhor Jesus, quando estava sendo tentado pelo próprio Satanás, lá em Mateus capítulo 4, também em Lucas capítulo 4, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixou muito bem claro que o nosso alimento é espiritual, não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Se revista com a palavra de Deus, leia a Bíblia, da presença de Deus através da palavra de Deus, tá certo? Então esse seria o segundo ponto para nós vencermos a batalha espiritual. Terceiro ponto, tenha uma vida sem brechas. Tampe as brechas espirituais da sua vida. Reconheça a si mesmo. Saiba quais são os seus pontos fracos, porque Satanás ele vai lutar em cima dos pontos fracos. Ele vai lutar em cima das nossas fraquezas. Ele é sagaz. Ele está ao nosso derredor como um leão que ruge. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Então tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Tampe suas brechas. Reconheça a si mesmo. Faça uma autoavaliação da sua vida espiritual. Tá certo? Tampe toda e qualquer brecha. Se a sua brecha for pornografia, tampe. Se a sua brecha for a língua, acabe com essa brecha. Fofoca, pare com isso, porque o diabo vai lhe passar uma rasteira. Se for falta de domínio próprio, se você for uma pessoa muito esquentada, cuidado, pare com isso. Peça a Deus: Senhor, me dê domínio próprio. Se sua brecha for questão financeira, dinheiro, cuidado, tampe essa brecha. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Se você é uma pessoa que não gosta muito de ir à igreja, vai na igreja de vez em quando, e quando vai já está fraco espiritualmente, vai à igreja com frequência, tampe as brechas. Então reconheça a si mesmo. Você conhece quais são suas fraquezas, tampe-as. Outra coisa muito importante, e talvez aqui mais forte, seria o jejum. Todo cristão também ele deve praticar o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos para, durante esse momento, se consagrar a Deus. Se consagrar a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias em oração lá no deserto. Ele estava cheio da presença do Espírito Santo, né? E também em jejum. Então o jejum ele vai revestir você de autoridade para vencer o diabo contra suas mentiras, contra suas falsas doutrinas, tá certo? Então se revista do poder de Deus. Resumindo aqui esses 4 pontos que eu trouxe para gente vencer uma batalha espiritual, nós devemos ter uma vida de oração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós devemos sempre ter uma vida de leitura da palavra de Deus, devocional na Bíblia. Em terceiro lugar, nós devemos conhecer os nossos próprios limites, saber quais são os nossos pontos fracos e tampar as nossas brechas. E em quarto e último lugar, o jejum. O jejum é uma arma muito poderosa, né? Nós poderíamos também dizer a você: vive em comunhão com a sua igreja. Tenha uma vida de comunhão com seus irmãos da igreja. Isso também tampa brechas espirituais. Uma pessoa que vive em comunhão com o povo, com a igreja, uma pessoa submissa à autoridade da igreja, do seu pastor, uma ovelha submissa, que ama a sua liderança espiritual, que sabe que ela quer o seu bem, não é? Então, viva também assim, em obediência e submissão, em amor. Isso, claro, se você vive numa igreja bíblica, verdadeira, que prega a palavra de Deus. Então isso também é muito importante. A rebeldia foi o pecado de Satanás. Ele caiu do céu por conta disso. E muitos hoje caem também
por conta disso. Então, se muna com a presença de Deus. Essas foram aí esses 5 pontos para você ter e vencer as batalhas espirituais dentro da presença de Deus, você vencer o diabo, você ganhar a sua luta contra o mundo das trevas. Se enche de Deus, busca a presença do Senhor. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui nesse vídeo até o final. Deus te abençoe. Aqui foi mais um vídeo do canal do Pastor Renato Lopes. Deus abençoe você e toda a sua família.